Estou com um princípio de gripe, então talvez eu fique fungando no vídeo, mas é uma coisa normal, assim. Enfim. Oi, gente, aqui é a Luana e hoje eu vou falar do livro Madame Bovary, do autor Gustave Flaubert. Que inclusive eu procurei no YouTube pra ver como é que se falava o nome do autor e eu finalmente descobri. Vou deixar o link aqui embaixo. Essa resenha faz parte do desafio de 12 livros para ler em 2017 e caso já tenha outras resenhas desse desafio e você queira ver, eu vou deixar aqui embaixo o link da playlist para você poder conferir ou você pode passar aqui no canal que vai ter a playlist, ok? Eu dividi a resenha em sobre a obra e o autor, a sinopse e os meus pensamentos. É claro que meus pensamentos podem se misturar ali na obra e no autor e na sinopse, mas eu tentei dividir mais ou menos assim. Então caso você queira ver só uma parte, eu vou deixar aqui o tempozinho de cada uma dessas partezinhas. Todas as pesquisas que eu fiz eu vou deixar aqui no box de informações para vocês poderem conferir também. Algumas delas são em inglês, mas nada que um Google Tradutor não ajude, ou às vezes vocês prestar atenção também. Essa é a primeira resenha do canal, então não se esqueça de apertar em gostei e de se inscrever aqui também, para poder conferir as outras resenhas desse desafio. Sobre o autor e a obra. O livro ele começou a ser escrito pelo Gustave em 1851, mas ele só foi publicado em 1857. Durante a leitura eu pude perceber que a vida do autor era um pouquinho semelhante com a história ali do livro, principalmente no início do livro, mas eu acreditei que era porque normalmente autores sempre botam um pouquinho da sua vida ali na história, né? Alguma coisa que eles viram, alguma coisa assim. Só que a semelhança não foi coincidência. Porque lendo algumas resenhas e vendo alguns vídeos e lendo bastante sobre isso, eu vi que o autor falava que ele era Madame Bovary. E além disso, eu descobri também que o autor ele gostava de ficar com mulheres casadas. Mas essa não é nem a questão da semelhança. A questão aqui é que o autor sim botou um pouquinho da vida dele, só que ele foi totalmente à frente do tempo dele, porque ele falou sobre temas que normalmente na época não eram vistos. E o mais legal foi que ele foi sem medos, sem pudor nenhum de botar os assuntos que ele botou aqui, apesar dele ter sido julgado por isso, não condenado, mas ele foi julgado por isso, porque segundo a lei ele violava a moral e os bons costumes. Então, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro. O livro é dividido em 3 partes. A primeira ele fala um pouquinho sobre o Charles e a Emma e como eles se conheceram e como foi o início ali do casamento dele. Na segunda parte a gente conhece mais sobre a Emma e também sobre as motivações para os atos que vão acontecer no decorrer do livro. E também a gente acaba conhecendo outros personagens e inclusive um personagem que faz mais parte ali da terceira parte, mas que eu não vou falar porque eu acredito que seja um pouquinho de spoiler e é legal vocês descobrirem durante a leitura. O livro é contado em terceira pessoa na maior parte dele, mas eu consegui sentir essa diferença de narrativa durante cada uma das partes. Porque apesar de o livro realmente falar mais sobre a Madame Bovary, que é a Emma, eu pude sentir que o narrador estava nos contando mais uma determinada parte. Como se ele quisesse dizer que agora eu vou te falar isso, depois eu vou te falar aquela outra coisa e depois aquela última coisa lá, né? Agora sobre o que eu achei do livro. Eu vou começar falando sobre os personagens, os dois que eu acho mais interessante, não que os outros não façam parte, mas acho que esses dois foram os mais interessantes e é o que eu tenho mais pra falar. Eu não vou falar desse terceiro personagem porque, como eu já falei, eu acho que vai ser um pouquinho de spoiler, né, falar sobre ele, mas caso você queira falar sobre esse terceiro personagem aqui nos comentários, deixa aqui pra mim que aí conversaremos, tá? E a primeira que eu vou falar é Emma, porque é ela que dá o nome do livro, então acho que é mais do que necessário falar sobre ela. No início do livro a gente conhece a Emma e ela é uma menina sonhadora que acaba se casando com Charles, achando que ela vai ter uma vida de glamour e que ela vai ter o final feliz que ela lia nos livros, só que no final das contas não é bem assim que acontece. Eu não posso infelizmente dizer que eu gostei da Emma porque não foi isso que aconteceu. Eu tava conversando com o pessoal num grupo do Facebook sobre o livro e durante essa conversa eu pude perceber que algumas das motivações da personagem eu entendia, principalmente pelo fato de que a personagem sofria de depressão e que essa depressão foi se agravando ao decorrer do livro e fez com que o final fosse totalmente coeso. Apesar de entender muitos atos dela, eu não concordo.
Eu simplesmente não consegui concordar com os atos da personagem e em vários momentos eu queria matar aquela filha da mãe. Mesmo não concordando, foi muito triste eu perceber ao longo do livro que a Emma foi mudando durante o casamento, principalmente quando ela descobriu que o Charlie nem a vida dela não era o que ela, sabe, imaginou. Então ela foi passando de uma pessoa querida, uma pessoa realmente sonhadora, uma menina, sabe, encantadora, para alguém totalmente rancoroso, mesquinho e totalmente egoísta. E daí na página 263 eu pude perceber que essa coisa de ela ser totalmente egoísta foi no ápice. E aí agora eu não sei se vai ser spoiler, então vou botar bem grande aqui, vocês pulem uns minutinhos, tá? O pai do Bovary tinha morrido e aí a mãe dele vai pra casa dele pra poder fazer todos os preparativos do funeral, né, e tudo mais. E aí o Charles, ele tá pensando sobre como ele tá triste, ele nem imaginava estar triste, né, porque não tinha conexão tão grande com o pai dele. E a mãe dele tá pensando a mesma coisa, também sobre como é que ela vai lidar, né, agora que ela tá sozinha. E a Emma pensa assim: Emma was thinking that barely 48 hours ago they had been together. Ela, outra pessoinha ali, né? Away from everyone, ecstatic, wishing for 1,000 eyes to gaze upon each other. She tried to recapture the least detail of their vanished day, but she was echoed by the presence of her mother-in-law and her husband. She wished she could hear nothing and see nothing. Moça, não. Como é que você defende uma pessoa assim, sabe? Porque assim, apesar de eu entender que ela tinha problemas ali, né? E apesar de eu entender que ela se sentia frustrada, eu não consegui deixar de ficar chocada com isso que ela tava pensando, que ela tava assim, I don't care, caguei pra vocês tudo. E mesmo ela sendo mesquinha, eu não pude deixar de perceber e de sentir que a personagem, ela tava assim, numa gaiola, ela tava se sentindo presa, algo que fez com que eu acabasse me sentindo presa durante a leitura. Então, na página 75, o narrador fala que a Emma was getting nearly more irritated with him. As he grew older, he became grosser in his ways. He used to whittle down the corks of the empty bottles during dessert. He sucked his teeth after eating. When he drank soup, he made a gulping noise at every mouthful. Então, assim, apesar daqui ela tá descrevendo basicamente os atributos físicos dele, conforme ela foi ficando frustrada por ele não ser tudo aquilo que ela imaginava que ele seria, ela começou a se irritar com tudo. Que na verdade, que se fosse alguém que ela gostava, ela não se frustraria. É muito triste, assim, realmente é triste perceber que ela não podia fazer nada com relação a isso e ela se sentia, sabe, frustrada, engaiolada. E naquela época não existia divórcio, então ralou-se, não é mesmo? A Emma é um personagem diferente de vários livros da época e, como eu já disse, o autor foi totalmente corajoso de ter feito uma história assim, principalmente porque a história fala sobre desejos femininos, não só no quesito de sexo em si, apesar de que nesse livro não tem, né, mas enfim, vocês entenderam, mas também no quesito de querer um grande amor e de procurar isso. Porque como eu já falei, naquela época não tinha questão do divórcio, então se você se casasse com alguém que não era legal, você tinha que ficar com alguém que não era legal pro resto da sua vida. E no caso o autor, ele escreve que não, sabe? A Emma, apesar dela estar num casamento de merda, ela acabou realmente indo lá e procurando a felicidade dela com outras pessoas. Como eu já falei, eu não concordo, né, com os atos dela, com a coisa dela trair o marido, principalmente de negligenciar os cuidados da filha dela. Mas como uma menina no grupo lá fez perceber, nem todo mundo nasceu para ser mãe, né? E nem todo mundo nasceu para ser esposa, principalmente quando a gente pensa que esposa é aquela pessoa que fica em casa, cuidando da casa, cuidando das crianças. Então o autor tocou nesses dois pontos super interessantes, que se hoje em dia ainda tem gente que pensa que mulher tem que ser assim, imagina naquela época, né?
O outro personagem que eu vou falar finalmente, porque eu já falei muito da Emma, é o Charles, que é o marido da Emma. E ele é um homem assim que não é muito ambicioso e nem muito inteligente. E a gente percebe isso porque ele é um médico que não ganha muito, né? Na verdade, ele ganha mais trocas do que ganha dinheiro. E ele não é tão famoso assim. Sem contar que ele fez a faculdade dele não de uma forma estranha, mas eu vou dizer que ele apenas não estudou o suficiente. Ou ele só estudou o suficiente para se tornar médico. Porque em dado momento da história a gente consegue perceber bem que ele não sabe muito de medicina. Ele sabe o básico de medicina para não fazer os pacientes dele morrer. Ele tem muita sorte até dado momento de não ter nenhum paciente que estava à beira da morte ou algum paciente que tinha um estado extremamente grave. E assim, é um personagem que não faz parte da história, ele tem um certo destaque, mas ele não faz muita diferença, sabe? Ele é um personagem blé. Uma coisa que me incomodou sobre ele foi que ele fala muito sobre os atributos físicos da Emma. Ela é muito bela, ela é muito formosa, ela é muito, sabe? Como se os atributos físicos dela fizessem com que ela fosse uma boa pessoa. Mesmo que a gente saiba que ela não era. Talvez seja alguma coisa da minha cabeça, talvez seja, mas foi uma coisa assim que eu pude perceber e que me incomodou um pouquinho. Como eu já tinha falado, o personagem ele é bem blé. E no final do livro eu vi que ele era blé mesmo quando o narrador ele fala o que aconteceu com ele depois de ter terminado o fato e foi uma explicação muito rápida. Não foi mal feita de forma alguma, porém o fato dela ter sido rápida, eu pude perceber que era um personagem que podia ter sido substituído por qualquer outro, que realmente não importa na história. O que importa aqui é a Madame Bovary. Esse é um livro que fala sobre muitas coisas da época e também que podem ser vistas hoje em dia, como na página 138, quando a sogra da Emma vai até a casa deles para passar um tempo e ela não gosta muito do jeito da Emma, que a Emma não é aquela pessoa que cuida da casa, né? Não é aquela coisa super, meu Deus, dona de casa. E ela também não aceita muitas coisas que a sogra dela fala, né? Então a sogra dela resolve falar pro Bovary a seguinte frase: I'll tell you what your wife needs, and that's hard work. If she were obliged to earn her bread like a lot of other people, she'd never get these hysterical moods of hers. It all comes of a pack of ideas she's stuffed her head with, and the idle life she leads. Então, assim, a Emma tá com depressão, mas se ela trabalhar, não vai ter problema, porque aí ela vai parar de ter depressão. Não. Além disso, a gente tem questões sobre religião, sobre você ter uma religião ou não ter ela. Isso é bem interessante também. Também tem algumas questões sobre literatura, sobre como em alguns lugares a literatura é status, em outro a literatura é algo que faz com que as pessoas sonhem demais e não vivam agora, e como se a literatura ficasse botando minhoquinha na cabeça das pessoas. Quantas vezes nós leitores já não escutamos isso, não é mesmo? E para terminar, o livro é muito legal, ele é super interessante, tem muitas coisas que vocês vão conseguir pegar durante a história, né? Olha aqui as marcações. Mas eu aconselho vocês, ao contrário de mim, ler o livro devagarzinho, apreciando e curtindo a leitura, porque vocês vão conseguir gostar mais dele, porque o que fez eu gostar menos foi a Emma, e né, o livro fala sobre ela, então é um pouco difícil. Mas vocês pegam esse conselho e leiam ele devagar, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de apertar em gostei, de se inscrever no canal. E me diz aqui se você gostou. Eita, que ficou branco agora. Tô só agora. Do nada, né? Vai ficar assim, que já tá no final, né? Se você já leu esse livro, não se esquece de deixar aqui pra mim qual foi a parte que você mais gostou. Se você não leu, me diz aqui porque você não leu. Então é isso. Tchau. Até segunda-feira.